gente, boa noite a todos. Hoje a gente vamos dar início à nossa mais uma reunião científica da gente aqui, né? Antes da gente dar início à aula em si, eu vou dar aqueles avisozinhos de sempre, né? Por favor, a gente agora não está assinando mais lista de presença, porque todo mundo se cadastrou, né? Então, beleza. Durante a realização, eu queria pedir para os colegas fecharem os microfones para não dar contaminação no áudio interno aqui durante o momento que o Fabiano estiver falando. Ao final da reunião, sintam-se à vontade para abrir as câmeras e fazer as perguntas para o Fabiano, para a cabeça. E também dizer que as lives, elas, como de costume, elas são gravadas, depois elas são editadas e depois elas são disponibilizadas no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube, né? Para quem não se sentir à vontade de abrir a câmera ao final na hora das perguntas, quiser mandar pergunta pelo chat também, fiquem à vontade. A gente faz o seguinte, antes de iniciar a apresentação em si, a gente mostra 4 perguntinhas para vocês. Essas perguntas elas servem somente para autoavaliação. As respostas elas são anônimas, né? Só quem fez vai saber a sua resposta. A gente não sabe a resposta de ninguém. Para a gente, isso serve como uma ferramenta de aprendizado. A gente vai, ao final da apresentação, ao final da palestra, a gente mostra essas mesmas 4 perguntas para saber qual o grau de aprendizado que vocês tiveram, né? E é isso, tá bom? A gente vai ter, na segunda-feira que vem, uma live com o tema Urgências oftalmológicas no pronto-socorro, diagnósticos mais comuns e conduta inicial. O palestrante vai ser o Marcelo Laender, né? O moderador vai ser o Fernando Lembrugger. No dia 23, que é a quarta-feira, nós vamos ter a formação de um programa de integração cooperativista, formação de lideranças, com o tema Regulamentação e Demandas Jurídicas na Cooperativa. O palestrante vai ser a doutora Abel, a doutora Camila e os gestores relacionados com a área, né? Na quinta-feira, dia 24, mais uma apresentação do Fabiano aqui, com o mesmo tema, doença de Crohn, mas agora manifestações intestinais e extraintestinais, exame de imagens e demais exames, né? E no dia 30, numa quarta-feira, mais uma saraivada de doença de Crohn. Agora, como escolher a opção terapêutica? E aí vai ser Fabiano de novo, e a moderadora vai ser a Fernanda Carrareto. E hoje o tema será a doença de Crohn, fisiopatologia e correlação entre a fisiopatologia clínica. A moderadora vai ser a Andressa. E é um prazer danado ter o Fabiano aqui, porque o Fabiano é um amigo de infância, mas de infância mesmo, de a gente passar parte da infância junto, fazendo catecismo junto, estudamos. Fabiano é mais velho do que eu. Ele parece bem mais velho, mas ele é só um ano. E aí estudava junto, jogava futebol junto, e um dos programas que a gente mais tinha legal era ir na casa dele à tarde tomar café. Foi a primeira família de Iuna a tomar café da tarde, foi a família do Fabiano, que é conhecido como família real de Iuna. Portanto, o Fabiano é o príncipe de Iuna. Andressa, assuma, por favor. Tá certo. Boa noite. Eu agradeço o convite para moderar essa palestra que, assim, o Fabiano é um grande amigo meu também, não é de infância, somos colegas de faculdade, formamos juntos. E acho que dispensa aquelas formalidades, né, de professor e tudo. Nós já conhecemos muito bem o Fabiano, ele está sempre presente nas nossas reuniões aqui da Jornada Sul Capixaba. E, além de ser meu amigo de turma, ele é tricolor. Apesar de não estar numa fase muito boa, né, meu amigo? Pois é. Meu amigo tricolor. Então, pode dar início à sua aula sobre doença de Crohn e correlação entre a fisiopatologia e a clínica. Boa noite, pessoal. Estou com saudade de ir à cachoeira. Essa pandemia está atrapalhando a nossa vida demais aí, né? Mas é um prazer, eu agradeço muito aí o convite do Bruno. O Bruno realmente é meu amigo de infância, eu já conheço o Bruno há uns 30 anos, a gente cresceu junto.
A Andressa formou comigo, já conheço a Andressa também há uns 15 anos, da época de faculdade, né, Andressa? Você está sendo bonzinho. Então, vamos lá. Vamos lá. A doença inflamatória intestinal, ela é uma resposta... Oi? Está sem áudio? A gente pode soltar as perguntinhas antes de só começar? Oh, desculpa, querida. Claro, claro. Então, a gente dá 1 minutinho para cada questão, tá? Vou começar agora. Eu também me empolguei, esqueci de soltar a perguntinha. Ali ainda não está aparecendo para a gente, não. Está aparecendo sim, tem um monte de gente respondendo. Está aparecendo? Tá todo mundo tá vendo? Então, respondendo. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Segunda questão. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Terceira questão. Cinco segundos. Vou encerrar. A última questão. Mais 5 segundos. Enquete encerrada. Liberado, doutor. Obrigado.
Então, a doença inflamatória intestinal, ela é uma resposta inflamatória inadequada à microbiota intestinal. Não é quem quer ter doença inflamatória intestinal que vai ter doença inflamatória intestinal, não. A pessoa tem que ter uma predisposição genética para ter a doença inflamatória intestinal. Então, tem que ter uma alteração da microbiota em indivíduos geneticamente susceptíveis. Não é uma modificação na microbiota. Em quem não tem alguma das mutações que predispõem à doença inflamatória intestinal, não vai gerar a doença inflamatória intestinal. E o que pode alterar a microbiota normal? O uso de antibiótico no primeiro ano de vida, o indivíduo que toma um antibiótico antes de completar um ano, ele nunca mais vai ter uma flora intestinal normal, ele nunca mais vai ter uma microbiota intestinal normal. Então, se uma criança toma antibiótico, altera a flora intestinal e ela tem alguma das inúmeras mutações para a doença inflamatória intestinal, ela já é um paciente de risco para a doença inflamatória intestinal. O parto normal tende a ter uma microbiota mais fisiológica do que o parto cesáreo. O aleitamento materno tende a formar uma microbiota mais fisiológica, mais normal do que a criança que não faz o aleitamento materno ou que não faz o aleitamento materno exclusivo até pelo menos 6 meses. Então, são essas muitas alterações aí da microbiota. Alimentos muito processados alteram a microbiota, fazem uma microbiota patológica também, uma microbiota patogênica. Então, são várias as mudanças que podem causar essa microbiota alterada, certo? E, calma aí. E isso, a gente tem os fatores genéticos, os fatores microbianos e os fatores ambientais, todos esses juntos aí vão levar a uma resposta inadequada. Fator genético, você nasce com ele. Fator microbiano, você vai modificando ao longo da vida, desde o nascimento, desde o parto, vai modificando ao longo da vida. E fatores ambientais, a vida toda você vai ter alteração dos fatores ambientais que levam à microbiota inadequada. Um dos fatores ambientais, por exemplo, é a não exposição a antígenos na infância. Por exemplo, uma criança em que tudo que entra no seu trato alimentar, no seu trato gastrointestinal, tudo que entra muito estéril, ela não vai ter exposição a determinados antígenos. E essa exposição a determinados antígenos, ela é necessária para que o indivíduo passe daquela sua imunidade inata, que é inespecífica, para a imunidade adaptativa, que é específica ao antígeno. Se ele não for exposto a antígenos na infância, ele não vai fazer essa transição de maneira adequada e vai levar aí à doença inflamatória intestinal. Então, tem que ter algumas das mutações, tem que ter alteração da microbiota intestinal, e essa alteração da microbiota intestinal, geralmente, ela é devida a fatores ambientais. Esse trabalho é de 2015. De 2015 para cá, já aumentou muito a quantidade de mutações conhecidas na doença inflamatória intestinal. Então, aí, a gente tem aí aproximadamente 30 mutações nessa época aí, né, de 2015 para cá já aumentou muito, mas o slide ele não serve para mostrar o número exato, não. Serve só para mostrar isso aqui. 30 mutações conhecidas para a doença de Crohn, 23 mutações conhecidas para colite ulcerativa e 110 mutações que podem dar tanto doença de Crohn quanto colite ulcerativa, quanto aquela doença inflamatória intestinal que nós não conseguimos classificar nem como Crohn e nem como colite, que são aqueles pacientes que têm uma colite não classificada, que gera aí em torno aí de 10% a 20% de todos os pacientes. Ou a colite indeterminada, que mesmo após fazer cirurgia, mandar essa peça para o patologista, não consegue se identificar se é doença de Crohn ou se é colite ulcerativa. Na prática, isso não atrapalha muito, porque a gente vai tratar baseado na localização, na gravidade da doença. E não somente naquele nome ali, Crohn, colite ulcerativa. Claro que importa muito se é doença de Crohn ou se é colite ulcerativa, mas se você não conseguir identificar exatamente qual é, você vai tratar baseado na gravidade
desse paciente. Está muito na moda aí os omas, né? O genoma, o exposoma, o microbioma, o proteoma, várias coisas. E o exposoma é tudo aquilo que nós somos expostos ao longo da nossa vida. E uma das coisas que fez com que houvesse uma mudança epidemiológica na doença inflamatória intestinal foi realmente o exposoma. Países mais industrializados têm mais doença inflamatória intestinal do que países menos industrializados. Por quê? Porque países mais industrializados você tem mais alimentos processados, com mais conservantes que modificam mais a microbiota. Países mais modernos, mais industrializados, a criança não tem parasitose intestinal, a criança tem o hábito sempre de lavar as mãos antes das refeições. Não estou falando para vocês mandarem os filhos de vocês não lavarem as mãos, não, tá bom? Mas as doenças imunomediadas, quanto mais estéril é o ambiente intestinal, maior o risco de desenvolver doença imunomediada. Vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Não precisa se atentar a esses nomes feios aí, não. Esse slide aí é só para mostrar como é a diferença da microbiota intestinal no paciente com doença de Crohn, que você tem um predomínio de bacteroides e pouco bifidobacterium, e como deveria ser a microbiota intestinal para não se ter a doença de Crohn, não só a doença de Crohn, mas outras doenças imunomediadas também, uma quantidade menor de bacteroides, uma quantidade maior de bifidobacterium. A nossa flora intestinal, depois que você estabelece a sua microbiota intestinal na sua infância, você não vai melhorar mais, você pode até piorar ao longo da vida, mas melhorar não vai melhorar. Ah, mas tem os probióticos. Tem os probióticos. Enquanto o indivíduo está utilizando os probióticos, ele aproxima a flora intestinal dele do mais fisiológico. A partir do momento que ele interrompe o tratamento com os probióticos, essa flora vai retornar ao seu habitual. Ah, mas tem o transplante de fezes. Tem o transplante de fezes. O transplante de fezes vai melhorar a sua microbiota naquele momento ali e depois vai retornar ao seu habitual. O transplante de fezes para Clostridium, ele é bastante eficaz, porque o Clostridium ele entra ali por um período transitório e depois ele vai sair. Mas para substituir esses bacteroides por bifidobacterium, o transplante de fezes não é eficaz. Ele é eficaz para poder evitar ali a proliferação, o crescimento do Clostridium. Diante de uma microbiota tão diversa, o intestino vai ter uma resposta imunológica. O intestino é um órgão de intensa atividade imunológica. E nós vamos ter a imunidade inata, que é aquela que nós nascemos com ela e que ela é inespecífica, e temos a imunidade adquirida, que é aquela que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida e que ela é específica. Como assim? Na imunidade inata, quando uma criança, um bebê, é exposto a um antígeno, ele vai produzir uma resposta imunológica contra aquele antígeno e contra mais várias outras células, vários outros micro-organismos. Vai resolver o problema daquele antígeno, mas também vai afetar os outros micro-organismos, mas a partir daquele momento que aquela criança teve contato com aquele antígeno, que desencadeou uma resposta imunológica inata, os linfócitos já vão reconhecer aquele antígeno e desenvolver a imunidade adaptativa, ou seja, vão modular aquela resposta imunológica específica para aquele antígeno. O linfócito T regulador, então, ele vai ser ativado e ele vem aqui, linfócito T regulador, e ele vem aqui e interrompe essa resposta inata que foi iniciada. Então, é assim que ocorre a imunidade adaptativa, a transição da imunidade inata para a imunidade adaptativa. Quando ocorre um desbalanço entre
esses reguladores, que são a interleucina 10, o TGF-beta, o linfócito T regulador, que são os que freiam aquela resposta imune inata, ou seja, aquela resposta que, a grosso modo, atira para todo lado, quando eu tenho um desbalanço desses elementos, ou seja, quando na balança pesa mais os elementos responsáveis pela perpetuação da atividade inata, eu tenho uma resposta imunológica exacerbada. Eu vou ter uma resposta imunológica contra o antígeno que desencadeou o processo, mas também contra diversas outras células do corpo. Então, vai ter lúpus, vai ter uveíte, vai ter doença de Crohn, vai ter artrite reumatoide, vai ter diversas doenças que são imunomediadas porque houve uma quebra do equilíbrio na balança entre o que regula a imunidade e o que solta uma imunidade desenfreada. Esse artigo aí é um artigo do ano passado que explica detalhadamente tudo isso. Quando a gente olha para essa imagem, dá vontade de chorar, dá vontade de esconder, porque é tanta complicação que você olha para essa imagem e você fica completamente perdido, não é verdade? Então, vamos desenrolar essa imagem. Eu prometo que eu não vou perturbar muito vocês com isso aí. Vocês estão vendo aí na coluna da esquerda, linfócito T helper H1, TH1, TH2, TH17, interleucinas 1, 2, 6, 12 e 23, o NF-kappa-beta, o fator de necrose kappa-beta, o TNF, fator de necrose tumoral, um receptor chamado alfa-4 beta-7, que tem no intestino e nas vias aéreas superiores, e um gene que é o NOD2. Esse NOD2 ele é responsável por frear a resposta imunológica inata, e quando tem uma mutação desse NOD2, perde essa capacidade de frear. Então, tem esse monte de gente ruim aí contra uma meia dúzia só de bonzinhos, que têm ação protetora, que é o linfócito T regulador, a interleucina 10, o fator de crescimento, o TGF-beta, e o NOD normal, o NOD sem sofrer mutação. Se eu tenho um desequilíbrio entre esses agentes, eu vou ter as doenças imunomediadas. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu vou mostrar aí para vocês aí. Não precisem preocupar, que eu não vou perturbar muito, senão. Então, eu tenho aqui a célula de Panet produzindo defensinas quando estimuladas por algum antígeno. Essas defensinas, elas vamos falar de maneira bem grosseira para todo mundo entender. Elas vão, de certa forma, promover um ataque contra o antígeno, mas também vão promover um ataque contra as células da mucosa intestinal. E o NF-kappa-beta perpetua essa resposta das células de Panet. E o NOD2, que era um gene que era para frear e inibir o NF-kappa-beta, quando tem uma mutação no NOD2, ele deixa de frear o NF-kappa-beta e vai ficar a vida toda produzindo defensina, e a defensina vai atuar contra o antígeno que desencadeou o processo inflamatório, o processo imunológico, mas também vai desencadear uma resposta inflamatória contra as células normais. Aqui eu tenho um Toll-like receptor se ligando a um antígeno, e através desse Toll-like receptor ligado a uma emissão de uma célula dendrítica, essa célula dendrítica vai iniciar um processo inflamatório imediato, que é a resposta inata, mas essa célula dendrítica vai fazer uma coisa legal também. Ela vai transmitir essa informação para um linfonodo da parede intestinal. E nesse linfonodo da parede intestinal, o que vai acontecer? Vai haver o reconhecimento daquele antígeno ali que se ligou no Toll-like receptor, e esse linfonodo aqui vai promover a diferenciação celular, ou seja, está demorando aqui um pouquinho,
vai promover a diferenciação celular, que vai permitir que, nas próximas vezes que esse indivíduo tiver contato com esse mesmo antígeno, eu tenha uma resposta imunológica adaptativa, em que se faz uma resposta direcionada para aquele antígeno, enquanto que o linfócito T regulador freia a resposta imunológica inata, que é direcionada para aquele antígeno e para todas as outras células. Se o indivíduo tem uma mutação genética que inibe esse processo, ele não vai ter uma resposta adaptativa adequada. Então, toda vez que ele tiver uma exposição antigênica, ele vai emitir uma resposta imunológica que vai, de uma maneira grosseira, que eu vou falar, vai promover um ataque contra aquele antígeno, mas um ataque também contra as células do intestino. Então, vai promover a doença inflamatória intestinal. Esse processo de um antígeno ser identificado pelo Toll-like receptor tipo 4, mandar a mensagem pela célula dendrítica até um linfonodo, esse processo só vai ocorrer se o indivíduo tiver exposição ao antígeno. Se o indivíduo atravessa toda a sua infância sem exposição a esse antígeno, quando na vida adulta ela tiver exposição a esse antígeno, ela não tem a imunidade adaptativa. Ela só tem a imunidade inata. Então, ela vai desenvolver a doença imunomediada na vida adulta. Por isso é importante que as crianças tenham, sim, contato com antígenos. Não dá para criar criança dentro da bolha. O último ECO que eu fui, que é o Congresso Europeu de Doença Inflamatória Intestinal, o último ECO que eu fui, eu visitei um stand lá de um laboratório que estava desenvolvendo um extrato de parasitas intestinais em cápsula para distribuir para a população susceptível a doenças imunomediadas, para poder tentar, é uma tentativa de desenvolvimento da imunidade, da transição da imunidade inata para a imunidade adquirida, porque os países muito desenvolvidos já não têm mais esse contato antigênico como a gente tem, né? O Bruno, que é lá de Una, sabe disso, não tem mais aquela coceirinha no dedo do pé, com aquele bichinho de pé, aquela coisinha toda, aqueles parasitoses intestinais que se por um lado, nos anos 70, era a causa de anemia ferropriva, era a causa de desnutrição, hoje a ausência total dessas parasitoses é causa de doenças imunomediadas, certo? Não vou perturbar muito. Perfeito, Bruno? Eu tenho até hoje. Você tem até hoje? Pois é, rapaz, deixa o Heitor no galinheiro um pouco. Isso aí. Nada de ficar lavando a mão. Eu não vou ficar perturbando vocês muito com essas imagens, não, porque eu sei que são coisas meio complicada. Aí a gente fica 5 horas lendo isso e na aula quer passar tudo em 3 minutos e quer que todo mundo entenda. Não tem condição. Mas tem vários mediadores da inflamação, que são esses mediadores da inflamação, produzidos por essa resposta inadequada, essa resposta inata inadequada, e o tratamento hoje ele se baseia muito tentando bloquear esses mediadores da inflamação. Vamos lá. Vamos lá, pronto. Um medicamento chamado vedolizumab, que é uma terapia imunobiológica, ele bloqueia esse receptor alfa-4 beta-7, que é um receptor que promove a passagem de linfócitos de dentro do capilar para a mucosa intestinal. Então, ele já bloqueia numa fase já final da resposta imunológica, já numa fase final. Como ele bloqueia já numa fase final, ele é uma droga que ele não tem muita ação imunossupressora, porque ele não bloqueia nas fases iniciais de formação de anticorpos. Ele bloqueia na migração do leucócito de dentro do capilar para o tecido intestinal. Então, ele não tem muita ação, muita ação imunossupressora. O TGF-beta, que é um suplemento alimentar, TGF-beta estimula a ação dos linfócitos T reguladores.
Então, ele tem uma ação protetora contra a doença de Crohn. Corticoide, azatioprina, metotrexato, eles vão bloquear a resposta celular e humoral, mas principalmente celular, vão bloquear a resposta celular inespecífica. Então, vai ter uma melhora do processo inflamatório local, mas vai ter uma imunossupressão sistêmica, que pode levar a infecções e, especificamente aqui no caso da azatioprina, levar a neoplasias. Pacientes, por exemplo, do sexo masculino, isso só vale para pacientes do sexo masculino, que nunca tiveram Epstein-Barr, ou seja, que nunca tiveram contato com Epstein-Barr, que não estão imunizados com Epstein-Barr, quando estão tomando azatioprina e se infectam com Epstein-Barr em vigência do tratamento com azatioprina, pode ocorrer uma interação do Epstein-Barr com o sistema imunológico, levando a linfoma. Então, são condições em que a gente tem que avaliar individualmente o tratamento de cada paciente, fazer a sorologia do Epstein-Barr antes de iniciar uma azatioprina. A mesalazina e a sulfazina são excelentes drogas para inibirem o processo inflamatório local na mucosa, mas não tem ação na produção desses mediadores da inflamação. Elas vão apenas diminuir a quimiotaxia de leucócitos, de linfócitos, aqui na mucosa. Portanto, na colite ulcerativa, em que o processo inflamatório é aqui superficial, a mesalazina e a sulfasalazina funcionam muito bem. Na doença de Crohn, que você tem um processo transmural e até mesmo pré-parede intestinal, a mesalazina e a sulfasalazina, elas não têm uma eficácia, muito boa. O ustekinumab, por exemplo, bloqueia a interleucina 23 e interleucina 12. Então, tem uma ação bastante eficaz, porque vocês podem observar que interleucina 23 e interleucina 12 estão numa fase bem precoce no processo de desencadeamento aqui da inflamação. O secukinumab, por exemplo, que é uma droga que os reumatologistas usam muito, ele bloqueia a interleucina 17. E acontece um fenômeno interessante com o secukinumab, que ele bloqueando a interleucina 17, somente a interleucina 17, ele promove um caminho inverso, que vem aqui e aumenta a resposta TH1 e aumenta o processo inflamatório e piora a doença de Crohn. Então, por isso que os reumatologistas e os gastroenterologistas estão sempre trocando opinião sobre qual droga que vai fazer. Então, são situações muito complicadas. O vedolizumab ele tem uma ação apenas local, inibindo a migração de leucócitos da luz do capilar para dentro do tecido, então ele não tem uma ação imunossupressora sistêmica muito significativa, e esses receptores alfa-4 beta-7, eles só existem no intestino e nas vias aéreas superiores. O tofacitinib é um inibidor da JAK, já tá liberado para a colite ulcerativa, inibe também uma importante via inflamatória, e o ozanimod é um inibidor dessa via inflamatória aqui, do SP1, de maneira que nós vamos tentando bloquear o processo inflamatório nas suas diversas raízes. Se eu começar um medicamento, por exemplo, um anti-TNF, e o paciente não melhorar nada, e eu dosar o nível sérico dele e estiver normal, e o paciente não estiver melhorando, ou eu não tenho como dosar o nível sérico, eu dobro a dose dele e reavalio, o paciente não está melhorando, o que está acontecendo? Está acontecendo que aquele paciente, a via inflamatória dele não é a TNF. Então, existe tudo isso. Existe toda essa dificuldade. Não é fácil tratar a doença inflamatória intestinal porque tem essa diversidade de vias inflamatórias. E o paciente, por exemplo, que está usando um anti-TNF durante muitos anos e perde a resposta, e essa perda de resposta não foi por formação de anticorpos antidroga, esse paciente, ao longo da vida, desenvolveu uma outra via inflamatória, uma outra via imunológica. Chega de conversa fiada, né? Cansei vocês. Vamos ao que interessa. Um rapaz de 17 anos, que hoje já está maiorzinho, na época tinha 17 anos, tratou
duas úlceras, não, né? Tratou 2 úlceras duodenais, Helicobacter pylori negativo, tratou isso há 2 anos. Depois ele chegou no pronto-socorro com diarreia, enterorragia, com instabilidade hemodinâmica, chegou hipotenso, dor lombar, dor à palpação de êntese de calcânio, o HLA-B27 dele positivo, o ASCA positivo e o ANCA positivo. Eu vou só falar uma coisa para vocês, eu não solicito o ASCA e ANCA, tá? Porque o ASCA é muito caro, difícil de fazer, e o ANCA é muito inespecífico e dá muito falso negativo, eu não solicito. Esse paciente já chegou para mim com esses exames. O HLA-B27 eu solicito sim de rotina, pela concomitância da doença de Crohn com a espondilite anquilosante. Então, se eu tenho um paciente com diarreia crônica e dor lombar, eu faço sim o HLA-B27. E essa colonoscopia aí, que se a Andressa quiser descrever aí para a gente, ela tem características mais aí de colite ulcerativa, não é, Andressa? Do que de Crohn, o que você acha? Ei, Fabiano. Você acha mais característica de colite ulcerativa ou de Crohn? Eu até hoje não sei se esse paciente tem Crohn ou colite ulcerativa. Até hoje eu não sei. Ele é um dos que... mais para retocolite, né? Mais para retocolite, não é? Mais para retocolite. Aí ele veio com esse ASCA positivo, que é mais para Crohn. E a biópsia dele veio clássica de colite ulcerativa, veio com abscesso de cripta na biópsia dele. E aquelas úlceras lá que ele tinha no duodeno, Helicobacter negativo, e ele não usava anti-inflamatório. Então, é um paciente que já está comigo há 5 anos e até hoje eu não sei se a doença dele é Crohn ou se é colite ulcerativa. E, sinceramente, não faz diferença. É uma doença grave e vai ser tratada como doença grave. Eu não sei se tem algum colega reumato aí, reumato aí assistindo aí. Se tiver o reumato para me ajudar aí, eu acho, e a Andressa acha também, que é um paciente com uma doença inflamatória intestinal com manifestação extraintestinal. Mas, se o pessoal da reumato tiver aí, vai achar que é uma espondilite anquilosante com manifestação extra-articular. E, na verdade, o que é? É uma doença imunomediada que está provocando um processo patológico no intestino e um processo patológico na articulação. Então, esse paciente tem uma doença imunomediada e essa doença imunomediada precisa ser tratada, precisa ser controlada. Olha que legal o projeto GWAS, Genome Wide Association Studies. O projeto GWAS, ele faz o seguinte, ele pega, por exemplo, 200 pessoas que têm doença de Crohn e 200 pessoas que não têm doença de Crohn e nem história familiar de doença de Crohn, corre o DNA de todo mundo e tenta achar o que está se repetindo no DNA daquelas pessoas que têm doença de Crohn e que não está presente no DNA das pessoas que não têm doença de Crohn. Então, isso foi feito em várias doenças. Indivíduos saudáveis, indivíduos com determinada doença, e o GWAS procurou identificar as mutações presentes naqueles indivíduos que tinham aquelas doenças lá. Então, aqui, não precisa ler nada, tá, gente? Não precisa ler nada. Eu sei que essa tabela aí não dá para ler, ainda mais para quem está assistindo pelo celular. É só para vocês verem visualmente a evolução do projeto GWAS após 5 anos. Então, ali, até 2007, olhem ali na coluna da esquerda as mutações conhecidas para a espondilite anquilosante, para a artrite reumatoide, para a doença de Crohn e para a colite ulcerativa. E agora vamos ver, de 2007 a 2012, olha o tanto de mutações conhecidas de 2007 para 2012, depois do projeto GWAS. E olha que interessante que a gente vai ver aqui agora. Eu tenho essas mutações aí, ó. Ah lá, de vermelhinho, interleucina, o receptor da interleucina, mutação no gene do receptor da interleucina 23, presente ali em 3 doenças diferentes, na espondilite anquilosante, na doença de Crohn e na colite ulcerativa. Mutação no receptor do gene para a interleucina 1, de verde ali, que está lá na espondilite anquilosante, na colite ulcerativa. Mutação do gene do receptor de interleucina 2, que está ali na artrite reumatoide e está ali na doença de Crohn. Então, a gente consegue identificar nas doenças imunomediadas quais são as mutações. Isso não serve para nada. Isso serve sim.
Isso serve para quem está fazendo a pesquisa direcionar os medicamentos que são úteis para tratar essas duas doenças. Nós não estamos nas pesquisas, nós estamos agora está na moda falar, né, na linha de frente. Estamos na linha de frente. Mas o que é interessante? Interessante, por exemplo, se eu tenho um paciente com doença de Crohn, com dor lombar, eu não vou sair tratando esse paciente, por exemplo, com dor, vou nem botar dor lombar, com dor lombar mesmo. Eu não vou sair tratando esse paciente, por exemplo, com o vedolizumab, que é uma droga que atua muito bem na doença de Crohn, mas que não atua na espondilite anquilosante. Eu vou achar uma droga que atue na doença de Crohn e na espondilite anquilosante. Então, isso é interessante a gente conhecer os mecanismos de doença. Então, de tudo, o que a gente vai tirar disso aí? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Voltar nesse aqui. Que eu queria dizer disso aí para vocês? Eu tenho uma doença imunomediada que está me causando inflamação no intestino e que está me causando inflamação na articulação. Então, eu vou usar uma droga para tratar essas duas aí juntas. Mas a doença de Crohn tem várias mutações e a espondilite anquilosante também tem várias mutações. Então, eu posso, por exemplo, entrar em remissão na doença de Crohn, enquanto que a coluna continua anquilosando. E aí a reumatologista vai entrar em contato comigo para a gente poder achar um tratamento que seja comum para os dois. Por exemplo, a doença de Crohn está bem, mas a espondilite está piorando. Se esse paciente com espondilite e com doença de Crohn, tratando lá, com o medicamento que ele está tratando, continuar tendo dor lombar, eu tenho que mudar esse tratamento. Eu tenho que trocar de droga, porque a droga que eu estou usando para a doença de Crohn não está sendo suficiente para lá. Enquanto eu não troco essa droga, eu posso dar anti-inflamatório não esteroidal para aliviar aquela dor, porque a coluna dele está inflamada. Ah, mas a gastroenterologista passando anti-inflamatório não esteroidal? É verdade. Antigamente a gente não passava de jeito nenhum pelo medo de entrar em atividade a doença inflamatória intestinal. Existe sim o risco de entrar em atividade a doença inflamatória intestinal. Mas para casos muito selecionados de pacientes que estão com a doença inflamatória intestinal em remissão e a espondiloartropatia em evolução, artrite reumatoide em evolução, você pode, nesses casos selecionados, usar um anti-inflamatório não esteroidal. Se for um COX-2 seletivo, protege melhor o intestino. Se não for o COX-2 seletivo, tem um risco maior de desencadear a crise da doença de Crohn, mas pode ser usado pontualmente por tempo limitado. Agora, existem as manifestações extraintestinais da doença inflamatória. O que é isso? É um paciente com doença de Crohn que está inflamado, e aí ele libera linfócitos. E eu tenho, na minha mucosa intestinal, receptor exatamente igual ao receptor que tem nas sinóvias das minhas articulações periféricas. Então, eu tenho um chamado erro de home linfocitário. Aquele linfócito que era para ir para a mucosa intestinal, aquele receptor que tem lá na mucosa intestinal, existe também nas sinóvias das articulações periféricas. Então, quando chega no pronto-socorro, um paciente com doença de Crohn em atividade, com diarreia e com dor articular, esse eu não posso dar anti-inflamatório não esteroidal de jeito nenhum para ele. Porque se eu der anti-inflamatório não esteroidal, eu aumento a inflamação intestinal e aumento a dor articular. O que eu tenho que dar para esse paciente? Corticoide, para quê? Mostrei lá atrás no slide o corticoide lá naquele linfonodo intestinal, inibindo globalmente a resposta celular. Então, eu vou melhorar. E claro que eu vou adequar o tratamento da doença de Crohn, que não está bom, que não está funcionando, vou adequar. Mas para tirar da crise ali, eu vou usar aquele corticoide. Ah, eu posso dar mesalazina? Na doença de Crohn, a mesalazina não funciona praticamente nada, porque a mesalazina funciona muito bem na colite ulcerativa, em que a inflamação é só na mucosa. A mesalazina só diminui aquela quimiotaxia ali de linfócitos ali, na mucosa não tem muita ação. Diminui a liberação de prostaglandinas na mucosa, mas não tem muita ação nas camadas mais inferiores. Então, é muito importante a gente identificar o paciente com doença de Crohn, e eu vou mostrar, só para finalizar a aula, que a doença de Crohn ela tem uma coisa chamada janela de oportunidade terapêutica. Tem um paciente na fase 1, que é a fase pré-doença, não precisa decorar, fase 1, 2, 3, 4, é só para visualizar. A fase 1 é a fase pré-doença. Quem é esse paciente? É aquele que tem a mutação genética,
mas que não desenvolveu a doença. E, de repente, esse paciente sofre uma alteração na sua microbiota intestinal, ou ele é exposto a um antígeno que ele nunca tinha sido exposto na infância, e tem uma resposta inflamatória da imunidade inata, e ele desenvolve uma inflamação aguda e vai ter diarreia. Se eu não tratar essa diarreia, ela vai ficar crônica ou ela vai resolver. E depois volta de novo, porque é cíclica. E se eu continuar sem tratar, vai fibrosar, vai estenosar, vai perfurar, vai fistulizar, ou seja, vai dar um dano tecidual permanente, e eu tenho um período do início da inflamação até 2 anos, em que, se eu controlar esse processo inflamatório, esse paciente não fica sequela nenhuma. Mas se eu não controlar esse processo inflamatório, esse paciente vai ter lesão tecidual permanente. Então, aí, vocês estão vendo uma linha de base aí, que mostra a história natural da doença, com picos de exacerbação e vales de remissão, e outro pico de exacerbação e outro vale de remissão, e uma linha crescente de complicações. Estenoses, fístulas, abscesso, necessidade de cirurgia, estenose novamente. Se eu conseguir identificar esse paciente dentro desse período de atividade inflamatória inicial, que chama janela de oportunidade terapêutica, eu mudo a história desse paciente, eu mudo a história de vida desse paciente. Então, na doença de Crohn, eu preciso tentar identificar, fazer o diagnóstico da doença de Crohn, identificar qual é o melhor medicamento para esse paciente, se ele tem só doença de Crohn, se tem outra doença imunomediada, se eu tenho que usar uma droga que sirva para as duas. Eu costumo falar com os colegas, assim, não importa muito qual a droga que você escolheu para iniciar, assim, não. O que importa é o seguinte: escolheu a droga para iniciar, dentro de 6 meses você tem que reavaliar esse paciente. Se não estiver funcionando, você tem que otimizar a dose ou trocar de medicamento e trocar. Importa, sim, a droga que vai iniciar, se ele tiver, por exemplo, uma fístula, mas eu vou deixar para a próxima aula. Se tiver uma fístula, o infliximab é melhor. Se for um paciente de risco para tuberculose, o infliximab já não é bom, porque o TNF tem uma ação específica, ele impede que a micobactéria seja reconhecida como antígeno pelo linfócito. Então, quando eu bloqueio o anti-TNF, eu libero o paciente para ter tuberculose. Então, tem algumas ações que são específicas. Aqui, algumas, não sei se o Nicole está aí, mas tem aqui aquele sinal estrelado que os radiologistas falam, né? Que é uma fístula enteroentérica, ou seja, esse paciente tem doença fistulizante. Doença fistulizante é mediada principalmente por TNF. Então, esse paciente precisa ser operado e precisa usar o anti-TNF para não fistulizar de novo. Aqui eu tenho uma paciente que tem um processo inflamatório, a gente pode ver aí, se o Nicole estiver aí e quiser descrever isso aí, o Nicole vai fazer isso bem melhor que eu, fica à vontade aí, tá? O famoso sinal do pente, ó. A parede aqui espessada, captando contraste, a vasa recta dilatada, com um fluxo sanguíneo aumentado, isso aqui fica parecendo um pente, está aqui o cabo do pente e as linhas aqui do pente, tá certo? Aqui, ó, bastante espessada, quase estenosando, essa paciente fez tratamento com anti-TNF e azatioprina, e depois cicatrizou totalmente, essa paciente está comigo há muitos anos também, está bem. Eu estou mostrando só se estão bem, né? Tem uns que não estão. Mas... Então, é isso. Para ter doença inflamatória intestinal, tem que ter uma alteração genética, tem que ter uma microbiota patológica, e essa microbiota patológica ela não cai do céu, ela vem do exposoma, que vem desde o parto cesáreo até o não aleitamento materno, o uso de antibióticos no primeiro ano de vida, e o exagero de não permitir que as crianças se exponham a antígenos. Muito obrigado, tá, gente? Aí eu vou ficar à disposição aí de vocês agora. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Andressa. Agora a gente vai mostrar de novo aquelas perguntinhas, as mesmas 4 perguntinhas. Agora tem umas perguntas para responder. Opa! Gideão. E Gedião, você tá... Gedião, seu microfone está desligado, a gente não está te ouvindo, não. Então tá, agora está me ouvindo? Como é que você está? Tudo bom?
Um abração para a Andressa, para o Fabiano, para o Bruno. Vocês estão numa... A aula foi uma fase da doença de Crohn, da retocolite, que eu raramente pego. Eu vou só até a azatioprina. Se não der certo, eu encaminho para o André. Tá certo. Porque eu deixo para quem estuda mais, tem muito mais competência e tal. E eu sou da velha guarda, então a gente achou melhor aqui a gente dividir um pouco os pacientes. Eu fiquei fazendo muito mais esôfago e estômago, a Andressa ficou com doença inflamatória intestinal, a Alzheimer ficou com fígado, enfim, a gente meio que setorizou, né, a gastroenterologia. Mas eu tenho duas perguntas, Andressa e Fabiano. O que vocês fazem quando um paciente está muito bem, que respondeu muito bem à azatioprina e está há anos tomando azatioprina sem nenhum sintoma? Como é que vocês... Existe algum critério para parar a azatioprina? Se para de tomar, não para de tomar? Como é que vocês agem? Paciente jovem não tem problema, pode continuar tomando. A azatioprina em idosos, ela aumenta muito o risco de neoplasia. Então, o paciente idoso que toma azatioprina por mais de 5 anos consecutivos, o risco de neoplasia nele, o risco dele morrer por neoplasia desencadeada pela azatioprina, é maior do que o risco dele morrer de doença de Crohn. Então, o jovem vai com a azatioprina tranquilo. Agora, no idoso, mais de 5 anos... Aí, não briga comigo, não. Não sou eu que estou falando. É a literatura. Acima de 65 anos, tá? Eu, a Andressa e o Bruno, que estamos aí no 38... 38, né, Andressa? Estamos tranquilos. Verdade. Então, o que acontece, João? Acima de 65 anos, ele vai de 65 a 70 tomando azatioprina. Aí depois você tem que arrumar uma outra solução. Eu acho o vedolizumab nessa população aí bacana, porque é uma droga que não tem muito risco assim, de infecção nem de neoplasia. Agora, no jovem, vai embora com azatioprina tranquilamente. Só tem que tomar cuidado no homem de fazer a sorologia do Epstein-Barr, porque se ele tiver um IgG negativo para Epstein-Barr, aí tem que tirar a azatioprina também, porque se ele tiver uma infecção por Epstein-Barr, pode fazer linfoma. A Andressa, não sei se faz a mesma coisa que eu. Tá. Sim, eu faço. Você para, Andressa? Sim. Inclusive, eu tenho pacientes mais velhos que já vinham em comboterapia com infliximab e azatioprina, que chegou nessa faixa etária aí, 65, estava com a doença totalmente controlada. Em concordância com o paciente, eu fui tirando a azatioprina, deixei só o infliximab e o paciente manteve estável também. Eu sei, mas ele estava tomando um biológico junto. Sim, estava tomando biológico junto. Você, num paciente que não só tomando azatioprina, você não pararia? Não passei por essa situação ainda, mas eu seguiria a orientação do Fabiano. É que eu tenho vários pacientes nessa situação, tomando azatioprina, e eu não tenho coragem, não tive coragem ainda de tirar. Pacientes com 40 anos, 35 anos, 40 e poucos anos, entendeu? Então, eu vinha tratando desde jovem, e eles estão bem, e eles mesmos não se sentem bem. Se eu falar, vamos parar a medicação, não, doutor, Mas nessa faixa etária aí pode continuar, não tem problema, não. Nessa bem. Faixa etária aí não pode. Não. Tranquilo. O problema é acima de 65. Acima de 65 você tem um limite de segurança de 5 anos. Tá. Por exemplo, está com 65 até 70 dá para ir. Depois disso é que precisa tirar. Acima de, né? Agora, para o jovem dá para ir. Eu não tenho pacientes nessa faixa etária. A segunda pergunta é a seguinte. Você mostrou aí na apresentação, e todos nós sabemos, que o intestino
ele é um órgão de choque, existe um processo inflamatório crônico no intestino das bactérias que agridem e da mucosa intestinal que reage contra essas bactérias. Então, toda biópsia que é feita numa colonoscopia, vem lá, colite inespecífica, enfim, biópsia de reto, de cólon ascendente, transverso, descendente, todas as biópsias vêm com um processo de colite. Como é que vocês fazem quando o paciente fala assim, doutor, você está falando que a biópsia não deu nada, mas tem uma colite aqui? E aí? Rapaz, posso responder, André, se você quer responder? Pode, fica à vontade. Ó, eu tenho aqui um glossário aqui, ó. Colite crônica inespecífica, gastrite enantematosa leve de antro, não sei o que, não sei o que. Eu brinco com os pacientes que se jogar no Google Tradutor para português, vem assim, normal. Aí eu explico para ele. Mas tem uns mais inteligentes que eu falo, está escrito aqui que tem uma inflamação. Eu explico. Olha, o intestino está sempre inflamado, a gente está sempre ingerindo algum antígeno que provoca a inflamação, e é normal, faz parte do nosso corpo. O nosso corpo tem que manter essa inflamação para proteger a gente, e vai. Se eu consigo convencer ou não, já é outra história, mas eu falo isso, eu brinco. Se jogar no Google Tradutor, vai traduzir para normal, para português. E aí você... culpa a colonoscopia, fala que o preparo é muito agressivo, que acaba também modificando um pouco essa questão, boa. E aí o paciente entende, numa boa. Boa. Beleza, adorei essa sua. Mais um para o meu glossário, viu, André? Parabéns para vocês, muito legal, muito bacana, muito bom estar aqui. Um grande abraço para todos os três, tá? E para quem tiver... Não, calma aí, não sai não. Deixa eu fica aí. Uma foto aqui, não sai não. Bruno, ri aí, tira uma foto. Fica aí, chefe. Aí, depois eu mando para vocês. Fabiano? Oi. E num paciente jovem, 21 anos, que tem uma doença de Crohn inflamatória de ilho distal e válvula, e tem o Epstein-Barr negativo. Eu pensava em fazer a azatioprina, mas como o Epstein-Barr dele é negativo, você faria o quê? Metotrexate ou pensaria num biológico? Biológico, porque o metotrexato você pode até começar, ele vai entrar em remissão, mas ele não vai manter esse paciente em remissão. Você perde muito. O eco até fala, você pode começar o metotrexato e tudo, mas a longo prazo perde muito. Assim. Esse jovem com doença leve, eu começaria um imunobiológico. O vedolizumab, eu tenho experiência boa com vedolizumab para esses pacientes aí. Eu não faria anti-TNF, infliximab e adalimumab, porque o infliximab sem a azatioprina não vai ser legal. O adalimumab tem um efeito imunossupressor maior, e o ustekinumab é um medicamento que eu tenho alguns pacientes tomando também com resposta boa, outros nem tanto, mas eu acho que assim, é muito custo, é muito caro, você colocar o gestor numa situação muito delicada de pagar um medicamento tão caro para uma doença leve que poderia estar usando a azatioprina, mas não pode por causa disso. Então, eu acabo optando aí pelo vedolizumab nesse caso. Tá. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Mais alguma pergunta aí, gente? Fique à vontade. Vamos aproveitar o máximo do Fabiano e da Andressa aí. E quem quiser fazer alguma ponderação, alguma pergunta... Só mandar um abração para o Léo Piazzi. Agora que eu vi que o Léo está aí. Tudo bom, Léo? Beleza, Fabiano? Tudo bom, bem? Como cara? é que você está? Prazer. Tranquilo aí em Castelo? Estou em Castelo, estou aqui nesse eu quero fazer uma observação. Com antígenos aqui. Um abraço, Léo. Outro, Gedião. Um abraço, meu irmão. Eu quero fazer uma observação, aproveitando o gancho aí, sobre custo. A gente não pode esquecer que nós temos um SUS, um Sistema Único de Saúde, e que existem doenças que o tratamento de ponta, que custa uma fortuna. Essa semana mesmo, todos nós vimos
aprovação pelo FDA de um tratamento para a doença de Alzheimer, que não existe nem consenso nos Estados Unidos se o remédio é bom ou não é, mas o FDA aprovou, e que custa a bagatela de R$ 59 mil por mês. Se isso for aprovado lá e for aprovado no Brasil, vocês já imaginaram quanto isso vai custar para o SUS um tratamento um tratamento que ninguém sabe se vai funcionar, e que quantas pessoas vão deixar de receber um tratamento digno em função de uma meia dúzia que vai tomar um tratamento supostamente legal, mas que a gente sabe que não tem ainda um embasamento científico comprovado. Eu acho que a gente tem que ter muito critério em usar remédios e empurrar o paciente nas costas do SUS, porque, no fundo, está saindo das nossas costas mesmo, né? De todos nós que pagamos isso, né? Bom, era só isso. Não, a indicação de tratamento de alto custo, ela tem que pensar muito, 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 muito mesmo. Na colite ulcerativa, a gente segura bem, assim, com mesalazina, com sulfasalazina, até com azatioprina. Na doença de Crohn, a doença de Crohn ela complica, porque você pode até começar com a azatioprina. O problema é que se esse paciente não entrar em remissão dentro de 24 meses, além do tratamento de alto custo que ele vai ter que fazer, vai vir internação hospitalar, vai vir cirurgia, vai vir diária de UTI, vai vir essas coisas todas. Eu sempre que eu tenho a oportunidade assim, de falar para colegas, que não é só para estudante, porque para estudante esse tipo de assunto nem é abordado para estudante, doença inflamatória grave, imunobiológica, é só muito... Mas para colegas, é desse cuidado de pegar o paciente com doença de Crohn e correr para ele entrar em remissão, correr mesmo. Começa um tratamento, se com 6 meses não melhorou, troca, se com mais 6 meses não melhorou, troca, porque aí ele entrando em remissão nesse período aí, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar bem. Se ele não entrar em remissão nesse período, ele vai cronificar, e aí o custo é estratosférico, aí é muito alto. Mas pode resolver isso, ô Gideão, pode resolver isso, é só deixar os meninos lá pequenos lá, comer coisa lá, ficar no galinheiro, que aí ninguém vai ter doença de Crohn, não. Gideão. O fone. Tá mudo, você tá mudo, Gideão. Eu estou dizendo que eu fui criado dessa forma, provavelmente por isso eu nunca nem peguei Covid, eu trabalhei o tempo todo, mesmo antes da vacina, e continuei livre da Covid, então acho que eu tenho anticorpo para muita coisa. Várias malárias, algumas outras doenças tropicais. Dengue, né? A última vez que eu fui em Cachoeiro, você estava com dengue. Pois é, na última, não, rapaz, aquilo, Fabiano, você não imagina. Vocês, todos nós, eu passei a ter um respeito danado pelo diagnóstico. Eu fiquei 3 dias com dor muscular, febre, prostração, fiz um monte de exame e fiquei sem diagnóstico. Ficar sem diagnóstico é muito ruim, você nem imagina o tanto que, assim, a ansiedade que isso gera se gerou para mim e para os pacientes também, né? Aquela inauguração, aquele evento que teve em Cachoeiro, que eu não fui, é porque eu estava com um quadro desse que ficou sem diagnóstico. Febre, dor no corpo, prostração, sem nada, o exame tudo normal. É virose, achei que era... Mas nós vamos fazer ainda ano que vem, nós vamos fazer um evento legal aqui de gasto, tá? Opa! Bora. Vamos fazer sim, com certeza. Tá? Vamos fazer. Fabiano, só uns comentários assim mais práticos. A gente sabe que as doenças inflamatórias elas atingem qualquer idade, mas tem uma tendência a atingir os pacientes mais jovens, né? 2ª, 3ª década. Confirme isso para mim, se ela atinge em proporção igual sexo feminino, sexo masculino, questão de raça, branca, negra, isso tem também
correlação com a classe social. Comenta assim um pouquinho, só para a gente ter essa base aí mais detalhada. A doença imunomediada é bem mais jovem mesmo do que idoso. Tem um segundo pico depois, mais ali no início que a Andressa falou, aí, na faixa de 12 a 40, depois um segundo pico após os 60 anos, mas é um pico bem menor, é mais em jovem. Por isso que é uma doença muito desabilitante, que tira muita gente do mercado de trabalho. É mais em branco do que em negro, por questões genéticas mesmo, mais em judeus do que em não judeus, por questões genéticas mesmo. E você falou classe social. E em classes sociais mais ricas do que mais pobres, porque o indivíduo aí já não é por questão genética, é por questão de exposição, porque o indivíduo de classe social mais elevada tem mais cuidado na infância, tem mais cesárea do que parto normal, é verdade, tem mais papinha do que aleitamento materno, tem mais uso precoce de antibióticos o alimento mais... a chupeta esterilizada, que lava toda hora, que não sei o quê. O indivíduo de classe social mais menor, os mais pobres, a criança é mais criada no chão mesmo, é o aleitamento materno mais do que o alimento industrializado, até pela limitação de comprar isso aí. Então, tem uma microbiota intestinal mais saudável. O indivíduo mais pobre tem uma microbiota intestinal mais saudável do que o indivíduo mais rico, e isso bate também com outras doenças imunomediadas. Você acha que essa era Covid, do enclausuramento, desse excesso de higienização, isso vai refletir lá no futuro para um aumento maior da incidência dessas doenças imunomediadas também? Vai sim. Vai, porque teve muito afastamento, muito enclausuramento, muito cuidado de esterilização, muito álcool em superfície, muito tudo, lavar a mão, isso aí vai aumentar a doença imunomediata, isso aí não tem jeito. E a evolução das doenças imunomediadas tem sido assim, né? Quanto mais se vacina, também mais você aumenta as doenças imunomediadas. O que não quer dizer que não se deva vacinar, pelo amor de Deus, porque tem essa história toda de que não pode vacinar, porque, gente, se não vacinar, vai morrer. Aí, assim, é o risco-benefício da medicina. Se nós não tivéssemos vacinado contra o sarampo, contra a rubéola, contra a tuberculose, contra essas todas, a população teria morrido, né? Então, a vacinação, o tratamento das doenças infecciosas também aumenta as doenças imunomediadas. Então, quanto mais antibiótico se toma, menos se morre de doença infecciosa e mais se vive para ter doença imunomediada. Mais alguém? Alguma pergunta a mais? Mais alguma observação, Andressa, Gedião, Leonardo? Eu lembrei agora, eu tinha outra pergunta. Nos indivíduos, a retocolite ulcerativa, ela, até por definição, ela afeta muito mais o intestino grosso do que o delgado, né? Qual o percentual de indivíduos com retocolite ulcerativa que, se não for feito qualquer coisa, eles vão evoluir para um carcinoma de coloretal? O percentual não vou saber dizer, não. É difícil dizer, né? Mas é uma probabilidade muito maior, é isso? É uma probabilidade maior, porque, assim, eu não vou saber te dizer o percentual, não, mas, assim, o paciente que tem doença mais extensa, acometendo maior, como é que eu vou dizer, maior parte ali do intestino, né? Mais extensão intestinal, mais tempo e mais tempo de inflamação, sem entrar em remissão, esse doente é o doente que tem mais chance de ter displasia e de ter câncer. O doente que entra em remissão,
é igual à população geral, não tem diferença, não. Eu realmente nunca tive um paciente com colite ulcerativa que teve câncer, não, porque eles fazem tanta colonoscopia e tanta exérese de lesão suspeita que não tem uma evolução maior. Eu sei que tem esse percentual, mas eu não sei de cabeça, não. Não sei se a Andressa sabe. Pergunto, então, para você e para a Andressa. Depois de tanto avanço em tratamento de retocolite ulcerativa, vocês ainda, eventualmente, têm que encaminhar pacientes para fazer colectomia total? Por não controle da doença, por sangramento, enfim, por gravidade da doença? Eu estou com um paciente aqui que eu estou tratando ele há 5 anos, eu já esgotei todas as possibilidades terapêuticas e indiquei colectomia total para ele, um rapaz jovem de 26 anos. Eu estou com um paciente aqui pós-transplante hepático que tem uma colangite biliar primária, uma colangite esclerosante primária, e teve uma cirrose hepática e uma colite ulcerativa, uma pancolite, uma colite ulcerativa grave, o que não é tão frequente na colangite esclerosante primária. Esse rapaz já foi transplantado, já esgotou todas as possibilidades terapêuticas. O Eduardo Rossetti vai operar esse paciente nos próximos dias aí agora. E eu tenho uma moça também de 24 anos que já esgotou todas as possibilidades terapêuticas. Então, assim, eu acho muito, 3 pacientes agora com toda a disponibilidade terapêutica que a gente tem, 3 pacientes com indicação de colectomia total, e tenho lá no ambulatório da Santa Casa 2 lá que eu acompanho já pós-colectomia também. Então, assim, não tem sido raro para mim, não, tá, Gideon? Tem que fazer a colectomia. Tá. Eu achei que era menos frequente, porque se você tem 5 casos, com todo o arsenal terapêutico que a gente tem, né? Pode ser que seja amostra viciada, porque por exemplo, eu não estou mexendo mais com fígado aqui. A Lívia Zardo faz consultório aqui comigo, ela que vê fígado. Então, acaba drenando muito doença inflamatória para mim. E lá na Santa Casa é ambulatório de referência também de doença inflamatória, né? Eu, Ana Paula e Felipe Bertoldo. Então, pode ser que seja amostra enviesada, que vem esses mais graves aí, né? Não sei da Andressa, se a Andressa tem esse problema aí. Colectomia total em paciente seu? Então, eu tenho 2 casos, todos 2 de retocolite ulcerativa, né? Um paciente, todos 2 jovens, um paciente que fez uma colectomia total e que na época ele teve um quadro muito grave, uma enterorragia importante, e hoje a gente está tentando ainda reduzir o processo inflamatório do reto para ver se consegue fazer a anastomose. E esse paciente tinha todos os critérios para retocolite na época, e depois dessa cirurgia ele abriu a doença como Crohn, porque ele surgiu fístulas, abscessos na região perianal. E tem, há muitos anos atrás, um único paciente que eu assim, acompanhei por pouco tempo, e ele foi a óbito, por causa de uma enterorragia severa, e acabou... Ele já foi para a colectomia muito grave. Depois da colectomia... Tá bom. Pela gravidade da doença prévia à cirurgia, não é isso? Gidião, Alzimar aqui. Eu não trato mais doença inflamatória, né, há muito tempo, faço igual você, com a Andressa. Mas, assim, eu participei de um caso... Na época, até uma moça novinha também, filha de um colega médico aí da cidade, que ela fez um megacolon tóxico gravíssimo, e ela teve que fazer a colectomia total. Eu acho que ela não mora mais em Cachoeiro, não sei se a Andressa chegou a ver essa menina. Não. E, assim, se não tivesse feito a colectomia total, ela teria morrido. Não sei se a Andressa lembra dela, filha de um otorrino. Eu lembro do caso dela, mas eu nunca acompanhei. Aquele jargão que os coloproctologistas falam, né, Alzi? É salvar o paciente, não salvar o intestino, né?
Tem casos que não dá para ficar enrolando. Deixa eu aproveitar o Bruno que está aqui. O Bruno, e vocês dois, Andressa e Fabiano, eu atendi um paciente de 35 anos com diarreia, dor abdominal, perda de peso. O quadro era esse. Indivíduo de raça negra, aquele paciente chega com uma pilha de exame desse tamanho, você já desanima, né, de ver aquela quantidade de exame. E aí ele tinha, eu fiz uma endoscopia nele, ele sangrando com fezes negras, endoscopia normal. Gediel fez uma colonoscopia nele, normal. E aí Gediel não conseguiu chegar até no ilho, na colonoscopia. Aí eu conversei com o Nicole, conversei com o Gediel, resolvemos fazer uma enterotomografia. Na enterotomografia, o Nicole disse o seguinte: esse paciente tem tudo para ter doença de Crohn na enterotomografia. E ela não chega até o ilho. Mesmo que o Gediel tivesse chegado até o ilho, ele não veria. A doença de Crohn dele, no exame, ela aparentemente não chega até o ilho terminal. Ele falou, faz um tratamento, digamos assim, inicia um tratamento como teste terapêutico e vê o que vai acontecer. Então, o que vocês acham do quadro desse? O que vocês fariam nessa situação? Eu não vi o paciente ainda, porque eu estou operado e só vou voltar a trabalhar daqui uns 30 dias. Ele está fazendo um tratamento padrão e está melhor, está sentindo melhor. Doença de Delgado, eu não peguei, qual a extensão? Era extensa ou era segmento pequeno? Era um segmento pequeno de Delgado, tá? Que não chegava até o ilho terminal, porque aí eu falei, para o Gediel não conseguiu chegar até o ilho, eu iria repetir a colonoscopia em condições melhor para entrar no ilho e ter uma certeza que era Crohn mesmo, pelo menos uma pista maior, né? Aí eu quero saber, o Bruno, vou aproveitar que o Bruno está aí, quais são os sinais na enterotomografia que te fazem pensar em Crohn? Região, eu quase não faço mais abdômen, né? Então eu vou te dar o que eu já sabia, né? Você um espessamento parietal, um espessamento de parede de intestino, às vezes um espessamento segmentar, menos contínuo, né? Na fase crônica, você tem uma lipossubstituição da muscular, da mucosa, ela fica rica em gordura e tudo mais. Acho que o Nicole seria o ideal para falar disso, porque ele basicamente faz isso só, né? E eu faço mais músculo esquelético. Não sei se ele está aí, se ele está aí. Mas esse paciente aí, se tiver uma alta suspeição mesmo de doença de Crohn, se for aquela imagem ali, vasa recta aumentada, espessamento de parede, captação aumentada de contraste na parede, se for realmente bem consistente com doença de Crohn, é um paciente que não vai responder, ele vai até melhorar com a azatioprina, mas a azatioprina não vai evitar aquele estenose. Esse é um paciente que vai ter que fazer uma terapia imunobiológica, tá? Ou vai ser inflexível. Vai. Vai, porque a doença de Delgado. A azatioprina vai melhorar sintoma, vai melhorar tudo, vai diminuir marcadores, mas ela não vai mudar a história natural da doença, porque ele vai estenosar. A doença de Delgado em jovem vai estenosar. Então, esse é para terapia biológica. Você vai aguentando aí, Andressa, quando eu voltar a trabalhar, vai para você, viu? O único medo que eu tenho é de me certificar realmente se é a doença de Crohn, se não é uma tuberculose intestinal, se não é né? Então, isso aí realmente tem que checar bem, ver bem o caso, esmiuçar bem, para checar se não é uma... uma outra coisa. Eu nem cheguei a discutir o exame, Bruno, com o Nicole. Foi na semana que eu fui operar e depois eu mediquei o paciente, ele me ligou há uns 15 dias dizendo que estava melhor
E aí eu estou esperando voltar para ver o exame direitinho, enfim, trocar uma ideia com vocês, e depois talvez ver com a Andressa como é que a gente vai acompanhar esse paciente, tá? Mas é um caso interessante, porque ele tem fezes negras. Então, esse sangramento, na pior das hipóteses, é um sangramento mais alto, ele não é de reto nem de colo, né? Fezes negras mesmo, como se fosse chouriço. E a endoscopia dele até a segunda porção do duodeno é absolutamente normal, na vigência de fezes negras. Quer dizer, não foi uma coisa assim que pegou aquela janela que não tem sangramento. Ele não tem sangramento até a segunda porção do duodeno e tem uma colonoscopia normal, mas sem chegar até o ídio. Bom, seria uma enteroscopia, né? Isso aí tem que ver, a minha pergunta. Eu estava esperando vocês me falar se esse paciente não é um paciente para fazer uma enteroscopia do balão, né? Porque doença de delgado com melena não é comum, não. Pode ser uma lesão vascular aí, sei lá. Eu fiquei... Esse aí precisou uma cápsula. Se tiver condição de fazer a cápsula aí, eu não sei como é que é, não sei como é que Essa não tem área de estenose, né? Dá para fazer a cápsula também. Área de estenose não tem, então isso aí precisa uma cápsula. Aí a pergunta para vocês dois, inicialmente, cápsula ou enteroscopia? Qual a primeira escolha? A cápsula. Porque a gente tem acesso mais fácil. Boa. Qual que custa mais barato, Fabiano? Você que mora em Vitória, que aqui não temos. Olha, a cápsula é mais barata. A enteroscopia, o Giovanni estava fazendo, mas da última vez que eu conversei com ele, ele tinha alugado o aparelho dele para alguém do Sul. Não sei nem se ele está fazendo, porque a demanda era muito pequena. Mas a cápsula é metade do preço da endoscopia. É tudo caro, mas a cápsula é metade do preço metade do preço. Tipo 4 mil, 8 mil a outra, um negócio assim. Tá bom. Então, já me ajudou muito. E vai ajudar o paciente também. Tá? Muito obrigado, viu? Prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso. Gente, vamos apresentar novamente aquelas 4 perguntinhas aqui agora, de novo, que a gente quer saber como é que foi o aproveitamento. Por favor, preencham para a gente. E também a gente está colocando no chat ali um link para que vocês avaliem a reunião para a gente. Isso é uma grande coisa para a gente. E também dizer que na quarta-feira, na segunda-feira, no dia 21, a gente vai ter urgências oftalmológicas no pronto-socorro, com o Marcelo Laender, né? Na quarta-feira, um programa de formação de lideranças, com regulamentação e demandas jurídicas da cooperativa, com a Bel, né? E na quinta-feira que vem, na quinta, sem ser amanhã, da semana que vem, doença de Crohn, manifestações intestinais e extraintestinais, e aí sim, muita coisa de imagem. Tá bom? Vamos preencher para a gente essas perguntinhas aí. Agora a gente vai dar 30 segundos cada um, pode ser? Pode. Pode começar? Pode. Já está aparecendo aí.
Fabiano, você quer comentar as respostas para a gente aí? Podemos comentar. Podemos comentar. Estou respondendo a Vamos última lá. ainda. Tá na última. Calma aí, está na última. Está na última, está na última. Tem como jogar elas aí depois já com a resposta aí? Não, né? Vou botar elas todas aí. Doutor, a gente mostra o resultado de uma por uma, antes e depois. Isso. Ah, show, ótimo, excelente. Posso encerrar, então? Só um minutinho. Fabiano. Não é prova não, rapaz. Tá bom. É anônimo, doutor. As respostas são anônimas. Depois você fala um pouquinho do Van Gogh, se você quiser. Ah, tá, claro. Vou encerrar, tá? Beleza. A Alessandra está cansada, né, Alessandra? Vamos lá, Fabiano. Não, doutor, é porque vou compartilhar o resultado da primeira questão no pré-teste. Compartilhamos aí, Fabiano, o resultado da primeira questão. Estou vendo. Fabiano Então, tem aí que falar é o qual que seguinte, está certo, né? aí é um homem de 32 anos no pronto-socorro com dor lombar e na êntese de calcantes. Possivelmente é uma doença de Crohn com espondilite anquilosante, né? Dor lombar com entesite de calcâneo, dor na cintura escapular, dor na cintura pélvica associada à doença inflamatória intestinal, é uma espondilite ou uma espondiloartropatia soronegativa. Está com azatioprina, está com infliximab, está sem diarreia, está sem febre, aparentemente ele está com a doença de Crohn dele controlada, mas com a espondiloartropatia em avanço. Nesse caso aí, pode ser a letra A, o cetoprofeno, tá? Essa aí pode ser. A prednisona não é o ideal, porque a doença de Crohn dele, a doença intestinal, está controlada. E a prednisona tem muito efeito colateral, então é um anti-inflamatório não esteroidal para usar por um período curto. Aumentar a dose do infliximab, a doença de Crohn dele está em remissão. Você pode até avaliar a troca de medicamento, porque a espondilite não está respondendo. Trocar de imunobiológico, nesse momento aí também não, porque a doença de Crohn dele está em remissão. Esse paciente com espondiloartrite, eles podem ter uma crise e sair com cetoprofeno. Então, a primeira seria a opção mais correta aí. Prednisona também funciona, tá, gente? Mas o cetoprofeno seria mais adequado. Vou compartilhar o resultado pós-teste agora. Isso. Pré-teste 17%, pós-teste ainda manter 25%. Não mudou muito. Mas nesse caso aí, como é a dor pontual ali da espondiloartropatia, pode ser um anti-inflamatório não esteroidal. Beleza. Próximo, Alessandro. Vamos ver a outra. Mulher de 40 anos aí, Fabiano. E nesse caso aí é uma mulher de 40 anos que está com dor no cotovelo e no joelho esquerdo. A diferença desse caso para o primeiro é que essa paciente aí está com doença de Crohn, está em tratamento com azatioprina e infliximab também, e está tendo artrite periférica. A artrite periférica é um sinal de que o intestino está inflamado. Quando você tem a dor na artrite, a artralgia axial, pode não ter correlação com a inflamação intestinal, mas essa dor na artrite periférica, dor na periferia, ela é secundária a um processo inflamatório intestinal, que os mediadores de inflamação estão circulando e depositando na C9. Aí sim seria a prednisona aí, a opção mais aceitável. O cetoprofeno não, porque o cetoprofeno aumentaria a inflamação intestinal e pioraria tudo. Aumentar a dose do infliximab pode sim, mas a pergunta foi qual é a opção para avaliar a artralgia no momento. No momento é a prednisona. E trocar de imunobiológico, a gente troca depois que a gente otimizou a dose e não funcionou, né? Não troca antes. Vamos ver a outra agora? Posso? Esse aí foi pré. E o pós passou para 58, ou seja, tivemos um aumento aí, Fabiano. Aumentou aí, aumentou. Beleza. Vamos ver a próxima? Aham. Isso.
É um homem de 46 anos com diagnóstico recente de Crohn e leucecal, e você propôs terapia imunobiológica, mas ele está com medo, está preocupado com os possíveis efeitos colaterais, e isso aí é normal o paciente ter medo mesmo, uma opção mais adequada. A mesalazina na doença de Crohn, ela funciona muito pouco, tá? Funciona muito pouco. A mesalazina na doença de Crohn, exclusiva de exclusiva de cólon, de intestino grosso, ela pode ajudar ali um pouco, mas ela não cicatriza a mucosa. E na doença ileal, realmente, ela não tem eficácia, não. A ileocolectomia abrindo o paciente que não teve tratamento farmacológico não está indicado, porque aumenta o risco desse paciente ter fístula depois, ter complicação depois da essência de sutura. Se for operar esse paciente, vai ser quando ele estiver já bem menos inflamado. A prednisona por 4 semanas não vai resolver o problema desse paciente, porque vai usar 4 semanas e quando fizer o desmame, ele vai voltar. E esse paciente pode ser um bom respondedor à azatioprina. Então, a azatioprina, letra D, seria a opção mais adequada, desde que a gente reavalie esse paciente depois de 6 meses de tratamento. Se não tiver melhorado, conversa com ele de novo sobre terapia biológica. Vamos ver o pós? Pré-teste, pós-teste. Aí já aumentou bastante aí a questão da azatioprina, né? Aumentou bastante. E a última? Homem de 22 anos com doença ileocolônica grave, ou seja, esse precisa de terapia biológica. O raio-x de tórax normal, PPD não reator, mas ele tem a sorologia negativa para Epstein-Barr. E é uma coisa que a gente tem que difundir. Esse conhecimento aí é uma coisa que a gente tem que difundir. Homem jovem que não está imunizado para Epstein-Barr não pode tomar azatioprina porque o risco de linfoma é muito alto. Isso não acontece em mulher, tá? Isso é só em homem jovem. Não está imunizado com Epstein-Barr e está tomando azatioprina. Se em vigência de azatioprina ele se infectar por Epstein-Barr, vai ter aquela infecção ali oligossintomática, ninguém nem vai saber, mas o risco de linfoma é muito elevado. Ileocolectomia para quadro abrindo assim, não, só realmente se tiver uma falha terapêutica ou se uma estenose depois da terapia. A mesalazina e a azatioprina também não, por causa da azatioprina aí, e aí o vedolizumab seria uma opção aceitável aí para ele. Seria a melhor opção dentre essas aí. Vamos ver depois? Não, aí o pessoal continuou com a azatioprina. Então, é até bom ver isso aí para poder frisar. Se não está imunizado para Epstein-Barr, não pode tomar azatioprina. É contraindicação absoluta. Só pode tomar azatioprina quem tem o IgG positivo contra Epstein-Barr. Então, isso é uma coisa que a gente tem que divulgar bastante. Oi? Ele tendo essa forma grave, né, ileocolônica grave, e a gente sabendo que o VEDO tem um início de ação mais demorado, poderia pensar também na possibilidade do ustekinumab? Pode sim, pode sim. O problema do ustekinumab realmente é o custo dele, viu? Sim. É o custo. O adalimumab também, né, Andressa? O adalimumab também que caindo de moda agora, porque tem outras opções melhores, mas para esse paciente aí poderia tentar uma monoterapia com adalimumab, tá? Sim. Responde, eu tenho um monte de paciente bom respondedor à monoterapia com adalimumab. É isso, gente. Aqui, pedi um favor para vocês preencherem. São 2 perguntinhas que tem lá no link, lá no chat, para avaliar a apresentação, para a gente ter uma ideia de como fazer aí, de como continuar o nosso programa de educação continuada. E, Fabiano, quer falar um pouquinho do Van Gogh, do curso Van Gogh? Isso aí eu estou fazendo uma capacitação para médicos, geralmente médicos recém-formados, estudantes de medicina, tem um ou outro já mais experiente que faz também, mas a maioria é a turma jovem, que é uma capacitação para urgência e emergência online, dá para fazer de Cachoeira. Eu estou com uma aluna agora de São Luís do Maranhão e um do interior do Paraná, tá? São videoaulas, que o aluno recebe 3 videoaulas por semana, e na sexta-feira a gente faz uma reunião no Zoom de discussão de caso clínico, está bem bacana, e está com uma receptividade bem legal. O pessoal aderiu bem mesmo aí ao online. Essa semana eu comecei um curso de pronto-socorro, edema agudo de pulmão, síndrome coronariana aguda,
embolia pulmonar, AVC, é bem sepse, é bem variado aí, pessoal aí de... Eu não sei se tem estudante aí ainda assistindo aí, mas é bem bacana, é bem bacana. Se tiver, dá uma passada lá no Instagram, lá, vangogh.cursos, que é bem legal, bem legal. E é isso, gente. Agradecer a todos vocês, agradecer a todo mundo que participou, agradecer especialmente ao Fabiano. Semana que vem a gente está junto de novo. Espero contar com todos vocês semana que vem.